Opositores estão interpretando 1 João capítulo 3, versículo 12, onde diz: não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão Abel. Opositores estão interpretando que Caim era do maligno no sentido de estar no pecado, por causa do verso 8 que diz: aquele que pratica o pecado é do diabo. Então, o que eles querem dizer é que não existe nenhuma semente da serpente e nenhuma semente de Adão, mas todos são semente de Deus, e no momento em que você pratica o pecado, você está sendo do diabo. E quando você se converte e deixa o pecado, você passa a ser de Deus. Só que se este versículo estivesse falando nesses termos, João estaria ignorando Mateus capítulo 13, verso 37, 38 e 39. Além de Jesus dizer nesta parábola que existe sim duas sementes, e a palavra semente significa semens, e esta parábola é diferente da parábola do semeador, pois na parábola do semeador, Jesus cita apenas uma semente e diz que nesta parábola do semeador, a semente representa a palavra de Deus. Como de fato não existe duas palavras de Deus, então ali na parábola do semeador há apenas uma semente. Jesus diz que ela é a palavra de Deus. Mas aqui na parábola do joio e do trigo, Jesus diz diferente. Ele diz que tem duas sementes, uma plantada pelo inimigo, que é o diabo. Ele disse que o joio foi o diabo quem o semeou, e a outra semente plantada pelo Filho do Homem. E ao contrário da parábola do semeador, onde há só uma semente, ela representa a palavra de Deus, aqui há duas sementes. Uma semente representa os filhos de Deus, a outra semente representa os filhos do maligno. Não tem mais nada a ver com a parábola do semeador, onde havia apenas uma semente que representava a palavra de Deus. Mesmo usando a semente aqui como exemplo, mas nesta parábola a semente tem outro significado. Então, se em 1 João, capítulo 3, João estiver falando que existe os filhos do diabo no sentido de estarem em pecado, mas se deixarem de pecar se tornam filhos de Deus, ele entraria em contradição com Jesus, porque Jesus disse que a semente maligna não tinha conversão, mas ao contrário, ela seria atada em molhos para ser queimado. Não há conversão para o joio. Então ele diz: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. Veja bem, ele não disse os joios são os filhos do maligno, e se o joio se converter e deixar os pecados, ele se torna trigo. Não diz isto. Se fosse assim, Jesus poderia muito bem usar a parábola apenas com uma semente, dizendo: era uma vez uma semente de trigo que começou a andar nos caminhos errados e se tornou um joio. Depois, quando ouviu a palavra de Deus, se converteu e voltou a ser trigo. Aí ficaria melhor. Mas não, Jesus usou duas sementes, mostrando que quem é joio, quem é trigo. Paulo também, em Romanos 9, usou dois vasos. Ele não diz que é um vaso que vai indo no caminho errado e depois ele é feito de novo um bom vaso. Não. Há vasos de honra e há vasos da ira preparados para a destruição. E o inimigo que semeia o joio, é o diabo. Observe, não está dizendo assim, foi Adão que semeou, aí depois eles se desviaram. E se eles se arrependerem, eu perdoo eles e faço eles se tornarem trigo. Não, está dizendo que o diabo colocou uma semente na terra. O diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, observe que não tem reciclagem para ele, não tem perdão para ele, não tem conversão para ele. Assim também acontecerá no fim desta era.
o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eu creio particularmente que ele enviou 7 mensageiros. E eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. E estes que praticam o mal, que são o joio, os anjos lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa escritura está muito parecida com Malaquias 4, que diz: aquele dia virá ardendo como fornalha, os ímpios serão como palha. Os ímpios é o joio. Mas quando diz: para vós que temeis o meu nome, para vós que são trigo, nascerá o sol da justiça, é a mesma coisa. Aí vai para Provérbios 16:4, que diz: Deus fez todas as coisas com um propósito, até mesmo o ímpio para o dia do castigo. Veja, Deus fez o ímpio com um propósito. O propósito de Deus é que o ímpio vá para o fogo, porque ele é joio, ele não pode se converter. Então João tem que estar falando em outro sentido. Você não pode interpretar que 1 João capítulo 3 está se referindo que Caim era do maligno no sentido de estar no pecado. Não é este o sentido, pois João não iria contra o que o próprio mestre ensinou. Mas vamos fazer um resumo de todo o contexto de 1 João. Não só 1 João capítulo 3, mas 1 João capítulo 1, capítulo 2, até chegar em capítulo 3, para nós entender o contexto que João estava se referindo sobre quem praticar o pecado ser do maligno. Ele diz: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Sim, porque para Deus não há ninguém justo, nenhum sequer. Então se Deus diz: vocês têm pecado, vocês não são santinhos. Mas a gente diz assim: eu não tenho pecado nenhum. Então nós estamos dizendo que Deus está mentindo, porque Deus disse que nós temos pecado. Então nós não podemos dizer que não tem. Se Ele está dizendo que nós tem, então nós temos que repetir o que Ele diz. Realmente nós temos pecado, Senhor. Paulo diz aos Romanos capítulo 3, seja todo homem mentiroso, mas a palavra de Deus seja a verdade. Se Deus está dizendo que eu ou você tem pecado, nós temos que repetir o que Ele diz. Realmente nós temos, porque se eu disser que não tenho, eu estou chamando Deus de mentiroso, porque Ele está dizendo que eu tenho pecado. Mas na hora que você reconhece e diz: Senhor, o Senhor está certo, eu tenho pecado, aí Ele vem e diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Esta é a primeira ordem de Deus. Não pequem, vocês são pecadores, parem de pecar. Mas de repente diz: porém, meus filhos, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Você está vendo? João está falando com pessoas que, mesmo que essas pessoas pequem, tem chance para elas, porque elas têm um advogado. Deus está dizendo: vocês são pecadores, não venham me dizer que vocês não são pecadores. Se vocês disserem que não são, vocês estão dizendo que eu sou mentiroso. Mas tem uma coisa: se vocês pecarem, tem jeito, tem um advogado disponível para vocês. No verso 12 de 1 João capítulo 2, ele já diz: filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Vocês são pecadores. Se disserem que não são pecadores, vocês estão dizendo que Deus é mentiroso, porque vocês são. Mas Ele arrumou um advogado para vocês. Se vocês pecarem, mesmo assim vocês têm chance. E aqui ele já diz: os pecados de vocês foram perdoados. Estamos chegando no capítulo 3. 1 João 3:4, ele já diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Tanto faz ser filho de Adão como filho de Caim. Qualquer um dos dois que pecar transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Mas preste atenção que João está falando de duas classes de pessoas. Todas essas duas classes pecam. É joio e trigo aqui. Mas dessas duas classes de pecadores, tem uma classe que Deus disse para ele: ainda que tu peques, eu te perdoo, eu arrumo um advogado para ti. Agora o verso 6 do capítulo 3. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Ora, no capítulo 1, no verso 10, ele disse: se vocês disserem que não tem pecado, estão chamando Deus de mentiroso.
No capítulo 1, no verso 10, ele diz que qualquer um que disser que não tem nenhum pecado, está dizendo que Deus é mentiroso, porque tem sim pecado. E aqui está dizendo que aquele que permanece em Deus não tem pecado. E no verso 9 de 1 João 3, ele diz: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Volta a 1 João 1,10. Se vocês disserem que não tem pecado, estão dizendo que Deus é mentiroso. Filhinhos, não pequeis, porém, se vocês pecarem, temos um advogado. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Por quê? Porque a semente de Deus permanece nele, ele é trigo. Ele peca, sim, ele peca, mas como ele é uma semente boa, ele é a semente de trigo, cada semente produza conforme a sua espécie. Ele tem que produzir santidade, a santidade que ele produz transborda e superabunda e vence o pecado. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Resume-se que os que são de Deus pecaram, mas foram perdoados, têm um advogado disponível para que, se caírem de novo, serão levantados, mas eles não permanecem no pecado, porque depois que são perdoados, amam o seu Deus de tal forma que não sentem mais desejo pelo pecado. Conclui-se que eles pecaram, mas eles sentiram desejo de deixar o pecado. Não quiseram permanecer no pecado. Não é como Caim, pois Deus disse para Caim, Gênesis 4:7. Deus diz: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Se Caim fosse trigo, ele ia ouvir o conselho de Deus e dizer: eu quero isso, Senhor, então me arrependo de ter essa intenção de matar meu irmão. Porque o trigo, ele peca, sim, ele peca, mas ele não permanece no pecado. Quando ele ouve a voz de Deus, ele aceita e se arrepende. Mas Caim não, Caim era joio. O irmão Brana diz: você não pode tirar sangue de um nabo. Não tinha como ele querer sair do pecado. Então, depois de ter Deus dito isto para ele, o que ele faz no verso 9? Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Ou seja, Deus me deu conselho, falou para mim não matar meu irmão, mas eu não quero sair do pecado. Eu sou joio, eu não quero me transformar em trigo. Até porque não tinha como ele se transformar em trigo, porque cada semente produza conforme a sua espécie. Ele não podia produzir conforme aquela espécie que Deus falou, de arrependimento, de deixar o pecado. Não, ele tinha que permanecer no pecado. Então, se ele fosse trigo, ele tinha dito: ô Senhor, desculpa, me perdoa por ter esse pensamento de querer matar meu irmão, não vou mais fazer isso não. Não. Ele ouviu Deus falar aquilo, virou as costas e chegou com o irmão e disse: vamos para o campo. E então, quando chegou no campo, matou seu irmão. Ele tinha que permanecer no pecado. Ele tinha que produzir sua espécie. No verso 6 do capítulo 4 de 1 João, João diz: nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Todo aquele que veio de Deus, que conhece a Deus, nos ouve. Se Caim fosse de Deus, tinha ouvido Deus na hora que disse aquilo para ele. Se você fizer o bem, não será aceito, Caim, mas se não fizer, o pecado jaz à porta. Mas ele não quis ouvir, ele quis consumar o pecado. Por quê? Porque João diz: nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Você está vendo duas sementes? Uma semente que veio de Deus e uma semente que veio do maligno. A semente que veio do maligno não nos ouve. A semente que veio de Deus também pratica erros, porém nos ouve. João continua o assunto. 1 João 5,18.
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Se Caim fosse nascido de Deus, se ele fosse trigo, se ele fosse filho de Adão, ele não teria consumado o pecado na hora que Deus deu o conselho. Ele teria jogado fora o pau e tinha dito: ó Senhor, eu pequei, mas me arrependo, eu não vou permanecer no pecado. Todo aquele que é nascido de Deus, que está na linhagem de Adão, não peca, porque quando ele vai pecar, que ele vê o conselho de Deus, que ele lê a Bíblia, ele se arrepende e não faz. Mas a semente da serpente, ela conclui. João continua dizendo: mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Portanto, agora entra a escritura, 1 João 3,12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno. Ele não era pertencente ao maligno, do maligno, no sentido de estar no pecado e as suas obras serem malignas. Não. Não, a Bíblia está dizendo que Caim pertencia ao maligno. Ele era propriedade do maligno. A sua semente era o joio. Sua semente era plantada pelo maligno. Os filhos de Deus pecaram, mas não permaneceram no pecado. Caim, ele quis pecar e permanecer no pecado, porque a palavra de Deus, o conselho de Deus, não fez efeito nenhum nele, porque ele é pedra e pedra não brota, só brota a semente, porque a semente tem vida, tem germe para nascer. Agora, os filhos de Deus, o joio, também pecaram, sim. Em 1 João, capítulo 1:10, João diz: se dissermos que não temos pecado, estamos dizendo que Deus é mentiroso. Só que Deus não imputa o pecado dos seus filhos. Paulo diz isso. Romanos 4, verso 8. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. O joio peca, Deus diz: apartai de mim, malditos para o fogo, eu não vos conheço. O trigo peca, Deus diz: filhinhos, não pequeis, porém, se vocês pecarem, nós temos um advogado. O joio peca e quer permanecer no pecado. O trigo peca e não consegue, ele diz: não posso continuar assim, eu preciso me levantar, eu sou um filho de Deus. E Deus vai mais fundo e diz: quem é de Deus não peca. Mas se vocês disserem que não tem pecado, estão dizendo que eu sou mentiroso. Mas eu não vejo pecado em vocês, porque vocês são meus filhos. Vocês estão vendo a diferença entre o trigo e o joio? Concluindo então, quando o verso 8 de 1 João capítulo 3 diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, é aquele que ouve o conselho de Deus, mas faz como Caim. Não dá atenção, vai lá e continua, tem prazer no pecado. Esse é o joio, é do diabo, é isso que João está dizendo. Mas há outros que também têm pecado e são filhos de Deus, porque eles têm um advogado. E eles não podem pecar, porque eles estão no pecado, porque não conhecem a palavra de Deus. Mas quando ouvir, eles se arrependem e não fazem mais. Mas Caim não, Caim é do diabo, porque ele peca, ele conclui o pecado, ele permanece no pecado. Mas ele só conclui o pecado e permanece no pecado porque ele não tem nele nenhuma semente, não tem nada nele que possa brotar, porque os filhos de Deus não permanecem no pecado. Então aquele que peca, o Caim, que conclui o pecado, que fica no pecado e não vem de jeito nenhum, é do diabo, é filho da serpente, é do maligno, não sente nenhuma atração por Deus. Mas todo aquele que é trigo, todo aquele que veio por Adão e Eva e não pela serpente, que é nascido de Deus, não pratica o pecado. Ouve o conselho, até ia fazer, mas quando Deus fala, ele baixa a cabeça, se arrepende e não conclui. Por quê? Aí João está dizendo aqui, porque ele é nascido de Deus, ele não é nascido da serpente, ele é nascido de Deus
E ele vai mais à frente dizendo, porque a semente de Deus permanece nele. O que Deus disse para a serpente em Gênesis 3,15? Porém, inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Os de Deus têm a semente da mulher, que é a semente de Adão, que veio de Deus.